A mensagem para hoje, quando me convidaram para pregar, eu fiquei pensando, né? Dia do pastor. Normalmente quando a gente fala de dia, de comemoração, de data diferente, né? Ou de uma data especial, a gente pensa em presente, né? Quem no aniversário não gosta de ganhar presente? E aí eu fiquei pensando, o que a gente dá de presente para um pastor? E sempre normalmente dar uma gravata, dar um terno, dar um sapato, né? Mas eu fiquei pensando, o que seria o presente ideal? E é sobre isso que nós vamos pensar hoje, nesta noite. Vamos entender primeiro as dificuldades acerca deste ofício, deste chamado, né, pastoral. Acerca da autoridade que esse cargo traz consigo. Essa autoridade espiritual e eclesiástica que enfrenta nos dias atuais, meus queridos, sérios desafios. Por um lado, há um tipo de liderança totalmente autoritária. Líderes e pastores que dizem sempre ter a última palavra, que sempre têm a razão. Alguns se apresentam como se fossem o próprio Deus. Eu, certa vez, uma parte dessa mensagem, entre as pesquisas, eu peguei um texto com uma citação de John Piper, que diz assim: a severa corrente, a autoridade do pastor sobre a igreja, ela não é absoluta. E qualquer liderança terrena, ela deve estar submissa à palavra de Deus. Então, enxergamos que essa autoridade imposta por alguns pastores de total autoridade não é algo que está em conformidade com a palavra de Deus. Por outro lado, outros crentes se apropriam dessa palavra e não estão dispostos a obedecer. Essa liderança, meu querido, que é constituída por Deus. Isso, de certa forma, é um reflexo dessa nossa sociedade pós-moderna. Essa sociedade que ela é rebelde a qualquer tipo de autoridade. Aonde o filho agora pode denunciar o pai. Aonde você fala não faça e ele bate o pé e diz não, do meu jeito é o correto. Passamos por tempos difíceis quando falamos sobre qualquer tipo de autoridade. Também podemos destacar hoje esse pluralismo religioso, essa diversa forma que tem invadido o nosso mundo evangélico. E esse plural, essa diversidade, ela tem destruído e atingido o nosso mundo evangélico e destruído essa autoridade pastoral. Hoje há um mercado da fé. Se a ovelha ela é confrontada pelo pastor, disciplinada, orientada, ela logo diz: essa igreja para mim já não é tão interessante. Eu vou para uma outra que pega menos no meu pé. Ou que é mais conivente com as minhas práticas. É mais fácil ouvir o pastor da TV, ouvir o pastor da internet, do que ouvir o pastor pessoalmente. Ele fica te cobrando, né? Que a gente tem que produzir frutos, que a igreja tem que crescer. Fica limpando feridas que a gente não quer que mexa. E aí quando mexe nessas feridas dói. Por vezes nos exortando. É mais fácil procurar outro caminho. Mas o que significa então se submeter a essa liderança pastoral? Preste atenção que o texto que nós lemos, ele começa dizendo obedecei. Que do grego é peito, ou P-E-I-T-H-O, que quer dizer ser persuadido, deixar-se persuadir, ser introduzido a crer, ter fé em algo.
acreditar, ser persuadido de algo relativo a uma pessoa, escutar, obedecer, submeter-se, sujeitar-se a. Tudo isso cabe nessa palavra obedecer. Obedecer é acreditar na orientação pastoral, ser persuadido por ela, segui-la prontamente. Se eu estou convencido que esta orientação pastoral ela é verdadeira, baseada na palavra de Deus, então você deve segui-la. Assim como você vai no médico e ele te prescreve um medicamento, e você quer ficar bom e você acredita no médico, você toma esse medicamento, assim quando há uma orientação pastoral sobre a sua vida, você deve segui-la. Obedecei a vossos líderes. Observe que a palavra que ele usa são vossos líderes. Não é qualquer pessoa. Os pastores são nossos líderes. Ou seja, eu e você estamos debaixo da autoridade dele. O termo líderes, de hegemonai no grego, vai dizer que é conduzir, ir adiante, ser um líder, que também é traduzido como guias. Então, os pastores são os nossos guias, que conduzem o povo ao caminho de Deus. É eles que estão adiante, através de exortações, de apelos, fundamentados todos na palavra de Deus. Eles que levam a igreja a entender a visão e os planos de Deus. Perceba que a igreja ela sempre vai seguir o ritmo do seu pastor. Se o pastor corre, a igreja corre. Se o pastor anda, a igreja anda. Se o pastor para, a igreja para. Mas há vários motivos para que essas coisas aconteçam. Se nós continuarmos a ler o verso de número 7, faz duas declarações sobre os guias, esses que conduzem. A primeira declaração ela vai dizer a respeito à fonte do ensino. Vós pregam a palavra de Deus. Então não se trata, portanto, de submeter-se às ideias do homem, a uma ideologia qualquer, mas sim se submeter à palavra de Deus. Se você abre a Bíblia e diz que a Bíblia diz, ou você lê o que a Bíblia diz sobre determinado assunto, aquilo que o pastor está te ensinando, não te resta outra alternativa, meu querido, a não ser a obediência. Porque quando subimos para falar, não falamos de nós, falamos acerca da palavra de Deus. Não tiramos ideias do nosso intelecto ou do nosso vão prazer. Nos baseamos no que a palavra de Deus nos diz, como estamos meditando na noite de hoje. A segunda declaração, ela vai dizer a respeito à vida deles, a vida dos pastores. Observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitai-lhes a fé. Não há argumentos contra alguém que vive os valores do Evangelho. Se você olhar a vida de alguém que segue rigorosamente a palavra de Deus, você não achará argumentos. E eu louvo a Deus, porque temos um pastor que segue rigorosamente os preceitos do Evangelho. Meu querido, isso não quer dizer que o pastor é perfeito, que não temos falhas, que não somos coléricos, exaltados, uns mais mansos, uns mais nervosos. Mas tudo que se faz mediante a palavra de Deus. O verbo que notamos, observando atentamente,
que vem de anátero, ocorre somente em Atos, capítulo 17, verso 23. Quando procuramos isso no Novo Testamento. Que se subentende a essa observação cuidadosa com os preceitos do Evangelho. Mas não somente olhando para Jesus, que é o nosso autor e o consumador de toda a nossa fé, como diz Hebreus capítulo 12, verso 2. Mas também nós precisamos olhar aqueles bons exemplos que nos instigam a seguir Jesus. Pessoas precisam de pessoas. Ninguém é igreja sentado em casa. Ninguém é igreja sozinho. Pessoas precisam de pessoas. Então, o que nos leva a outro ponto importante aqui, que é essa imitação proposta no texto. Não é nenhuma cópia mecânica das ações das pessoas, da ação dos outros, mas é uma chamada a emular, a copiar a fé que eles tiveram. Assim como o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não está falando me copie. Olhe para mim, porque eu estou olhando para Cristo. Quando você olha alguém que segue os princípios do Evangelho, siga esta pessoa. Tendo essas considerações em mente, vamos voltar para Hebreus capítulo 13, verso 17. Sendo-lhes submisso. O verbo submeter, o peico do grego, não resistir, mas entregar-se, render-se. A submissão uns aos outros é uma dessas qualidades cristãs. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios capítulo 5, verso 21. Submeter-se uns aos outros não é fazer tudo o que os outros querem. Porque diz, sujeitai-vos no temor de Cristo. Submissão não equivale à obediência incondicional. Nem significa que vamos estar debaixo de uma cobertura espiritual, como muitos tentam pregar. Significa que nós vamos ser submissos ao líder espiritual quando ele, primeiro, nos der alguma orientação que é baseada na palavra de Deus. Quando, com amor, ele corrige alguma postura nossa, à luz da palavra de Deus. Meu querido, eu sou uma das pessoas que mais pode falar isso. Nos meus 14 a 15 anos de igreja batista, por diversas vezes eu sentei neste primeiro banco e ouvi o pastor Flávio falar, Augusto, vai por outro caminho que esse não é o melhor. Por muitas vezes fui instigado a melhorar como pregador. Aqueles que acompanham essa jornada do Augusto de 14 anos atrás para cá, sabem o quanto mudou o estilo de oratória, a maneira de se portar, de falar. Meu querido, eu posso dizer que tudo isso veio de orientações do pastor Flávio sobre a minha vida. Mas quando ele me falou a primeira vez com amor, eu me submeti e obedeci. Mas agora, se ele tem que falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, talvez seja uma hora que tenha que gritar, basta. Você quer algum exemplo de insubmissão? Eu vou te dar. Quando você toma decisões importantes na sua vida sem pedir uma orientação pastoral. E aí o lema é, na minha vida, mando eu.
não pedir, ajuda ou aconselhamento diante de alguma dificuldade. E aí você só vai procurar essa orientação quando tudo se agravou muito. Tudo poderia ter sido mais simples, mas você escolheu o caminho mais difícil. Ficar bravo quando o pastor te der alguma orientação, ou quando o pastor fizer alguma correção. Argumentar, mesmo quando a palavra pastoral ela está claramente fundamentada na palavra de Deus. Aí entenda que você não está falando contra o pastor, mas sim contra o que Deus diz acerca daquele assunto. Ficar bravo quando o pastor, investido desta autoridade espiritual, diz algo do tipo: meu querido, você chegou muito atrasado aí no ensaio, você está dando muito trabalho, vamos segurar um pouquinho no louvor? Ou vamos parar de fazer tal coisa? Ou você precisa deixar esse cargo por um tempo para cuidar um pouquinho melhor da sua vida espiritual. Ou até quando você ataca a liderança pastoral pelas costas, falando aos outros sobre o pastor. Isso poderia ter outro nome: covardia. Falar da pessoa aos outros e não ter coragem de falar para a própria pessoa. Mas por que se submeter ao pastor? Porque a liderança pastoral é cuidar do rebanho. Pois eles estão cuidando de vós, pois velam por vossa alma. Cuidar, velar. Na sua origem no grego vai dizer estar acordado, permanecer acordado, vigiar, estar atento. Meu querido, literalmente o pastor perde o sono por causa do bem-estar espiritual dos crentes. Ou você acha que quando a igreja começa a não ir bem e ter vários problemas, ele deita tranquilamente a cabeça no travesseiro? Quando um irmão para de vir, e ele liga, e ele procura, e a pessoa se rebela e não vem. Os pastores, eles sempre ficam atentos a tudo que está acontecendo na vida das ovelhas. Além disso, enfrentando diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas, como disse o apóstolo Paulo. Você vai achar também 1 Pedro falando algo parecido, capítulo 5, verso 1 ou 2 ali mais ou menos. Sabe, meu querido, a liderança pastoral há de prestar contas. Aquele que aceita esse chamado entende que um dia terá que prestar contas da sua vida perante Deus. Por isso que às vezes os pastores permanecem duros, severos, porque eles sabem que vão prestar contas ao sumo pastor, ao dono das ovelhas. O texto vai dizer que a liderança pastoral ela precisa ser desenvolvida com alegria, para que façam com alegria e não gemendo, como diz o texto. Muitos acham que a vocação do pastor às vezes é sofrer. Mas a passagem bíblica, ela diz o contrário. A igreja, nós, eu e você, precisamos permitir que o pastor desenvolva o seu ministério com alegria. Neste verso, gemer tem a ver com os sofrimentos e as frustrações do pastor decorrentes da insubmissão dos seus membros, das ingratidões, das rebeldias das ovelhas. E aí o texto vai para concluir dizendo: pois isso vos não será útil. A NVI ainda traz a tradução: pois isso não seria proveitoso para vocês. A nova tradução da linguagem de hoje diz:
e isso não ajudará vocês em nada. Azutiteles é a palavra grega para isso. Sem proveito, prejudicial, pernicioso. Quando não damos as condições, a igreja sofre. Observe que a insubmissão ao ministério pastoral traz sérios prejuízos não somente ao pastor, ao seu ânimo e até à sua saúde. Conversando com o Dr. Vitor, ele me disse que atende uma série de pastores e missionários, todos doentes por conta do Evangelho. Eles não estão doentes porque eles estão pregando o Evangelho. Estão doentes porque somos rebeldes com o Evangelho. Mas essa insubmissão, ela afeta a própria igreja. Hoje encontramos muitos pastores frustrados. Infelizmente, pastores que, mesmo conhecendo a palavra de Deus, tiram a sua própria vida devido a tamanha frustração. Sabe por quê? Porque às vezes o trabalho do pastor, meu querido, está simplesmente limitado a apagar os incêndios que nós mesmos criamos. Gerado por crentes insubmissos, quando na verdade todo o serviço deveria ser voltado a treinar os santos para a obra e para o ministério. Efésios capítulo 4. Quem mais perde é a igreja. A submissão à autoridade pastoral é claramente ensinada nas Escrituras, desde que todos os ensinos do pastor estejam fundamentados na palavra de Deus. John Piper conclui dizendo: só se submeta ao seu pastor se ele for submisso à Bíblia. Mas eu completo dizendo: se o seu pastor for submisso à Bíblia, você, meu querido, não tem outra escolha. Será necessário submeter-se a ele. Mas Augusto era dia de festa, né? Acho que você esqueceu isso aí. Vamos falar então dos presentes que eu e você, agora que entendemos a autoridade e a submissão que devemos ao nosso pastor e aos outros pastores. Primeiro o primeiro presente que nós poderíamos dar, daqueles que eu pensei. Tempo. Esse talvez seja um dos maiores presentes. E aí a gente vai ter Atos capítulo 6, Efésios capítulo 5 e mais um monte de outros textos que vão falar sobre isso. Não custa nada a igreja dar uma semana a mais de férias para um pastor, para que ele possa cuidar da sua família, para que ele possa ter tempo de ler, estudar, preparar. Você viu a quantidade de atividades que nós temos na igreja? E o pastor está envolvido em todas elas. Mas ele precisa de tempo para sentar, para preparar, porque ser pastor não é só estar aqui no domingo, não é estar só presente no culto. Tem visita, tem preparação de mensagem, tem reuniões, tem uma série de outras coisas que não são do conhecimento geral. Não custa nada dar um tempinho a mais. Talvez esse seja um grande presente que pudéssemos dar ao nosso pastor. Certifique-se de que o pastor vai ter tempo para ele, para a sua família. Demasiadas exigências sobre o seu tempo farão um fardo muito pesado e, por vezes, um pastor muito estressado. O segundo presente que nós podemos dar ao nosso pastor, com certeza, é a sua parceria financeira. E eu não estou falando só de salário, porque, graças a Deus, a igreja tem abençoado. Mas
Quando surge um desejo no coração do pastor de fazer algo novo, de fazer algo diferente, que às vezes há necessidade, poderíamos nos mobilizar de uma maneira diferente. Quer fazer? Faça acontecer. Quer diferente? Ajude. O funcionamento de qualquer igreja, de qualquer tamanho, ela requer recursos. Meu querido, o estresse da agariação, de arrecadar recursos em um pastor, geralmente está fora da zona de conforto e da experiência que nos é passada. Nos seminários, nós não somos treinados para ser economistas, por mais que às vezes tenhamos que nos tornar no decorrer do ministério. Voluntariamente se sacrifique para financiar as visões da igreja. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 16 e 17, vai falar sobre o apóstolo Paulo, sobre ele estar sozinho, como ele se sentia ao estar sozinho. Você já teve essa sensação de estar só em algum momento da sua vida? É uma sensação ruim, assustadora. E eu quero te dizer que esse é um dos ofícios mais solitários que existem. O pastor não pode dividir as suas aflições, as suas preocupações com todos. Se achar um ou dois é muito, né, pastor? Ele não pode sair falando tudo para todo mundo. Então seja esse suporte pessoal ao pastor. Dê isso de presente para ele. Seja essa pessoa que o encoraja na sua caminhada. O pastor geralmente sente-se excluído deste plano de pessoas. Eu sou de uma época, meu querido, eu estou convertido há mais de 20 anos facilmente, eu nem me recordo. Mas eu lembro que há 20 anos atrás, era disputa para ter o pastor na sua casa. A gente disputava para o pastor poder frequentar o nosso aniversário. Quando o pastor não ia, a gente ficava triste, chateado. Senta do lado do pastor Flávio e pergunta quantas pessoas convidaram ele para algo em todo o tempo de ministério que ele está aqui. Eu acho que você vai se assustar com essa resposta. Talvez você não convide por outros motivos. Talvez o lugar que você vá não seja apropriado para o pastor. Ou talvez você queira esconder algo do pastor. E aí talvez você não convide. Aí é um outro problema, que não é com o pastor, é com Deus. Porque você pode esconder do pastor, mas do sumo pastor você não vai esconder nada. Ser pastor não é algo como todos acham que é popular ou populista. Por diversas vezes é solitário. Seja esse incentivador físico do lado dele, elogiando, orando, enviando uma mensagem de vez em quando. Eu sei que ele não tem WhatsApp, mas manda para o da irmã Lídia. Liga na casa dele. Meu querido, abrace ele no final do culto e diga: pastor, obrigado. Obrigado por tudo que o senhor já fez na minha vida. Ele precisa do nosso apoio. Esse talvez seja um dos grandes presentes. Ele precisa saber que nós nos importamos com ele. Ele precisa desse encorajamento. Nunca houve um momento mais estressante para ser pastor do que esse no mundo que vivemos hoje. Ontem na Missão Kids estavam me mostrando vídeos aqui na América do Sul de igrejas que se transformaram em restaurantes. Em lugares onde o evangelho tem sido proibido de pregar, onde pastores estão cedendo à pressão, fugindo do evangelho para se enquadrar à sociedade. E nós temos um pastor que permanece firme, mesmo quando fala de uma maneira indireta que Jesus está sentado à direita de Deus.
Mostre que você se preocupa com ele não só com palavras, mas também com atitudes. Dê o seu amor incondicional. O pastor precisa de você para amá-lo. Mesmo quando ele comete alguns erros, porque ninguém é perfeito. Vou te perguntar, você ama o seu pastor? Não precisa responder. Você ama o seu pastor? Você agradece a Deus pela pessoa que Deus enviou para liderar a nossa igreja? Aqui está uma questão um pouco mais importante. O pastor conhece o seu amor por ele? Isso vai ser evidenciado nas suas ações mais do que nas suas palavras. A maioria dos pastores ouve muita reclamação e pouco encorajamento. Todos sempre compartilham os seus problemas com o pastor, mas poucas pessoas compartilham o amor com o seu pastor. Por que não pensar em como você pode mostrar o seu amor pelo seu pastor hoje? E para caminharmos para o encerramento dessa meditação, vamos ao último presente que você pode dar. E esse, com certeza, se você mostrar a ele, ele vai ficar feliz, não só ele como Deus. O maior presente que você pode dar é o seu crescimento espiritual. O maior elogio que você pode dar ao pastor, ao seu pastor, é crescer espiritualmente. Se você realmente quer deixar o pastor feliz, mostre que você está crescendo espiritualmente em Cristo. Deixe vê-lo o entusiasmo que você tem no seu relacionamento com Cristo. O trabalho do pastor é ajudar você a tornar mais próximo e mais parecido com Jesus. Um pastor é bem-sucedido quando as pessoas que estão à sua parte, que estão à sua volta, estão crescendo no Senhor, fazendo o trabalho da igreja. Lembre-se, o pastor ele nunca vai poder te obrigar a fazer o que você tem que fazer. O pastor nunca vai poder fazer por você o que é a sua parte. Ele pode mostrar o caminho, mas ele nunca vai poder te forçar a ser moldado à imagem de Cristo. Ele pode até te encorajar, te ensinar, orar, liderar pelo exemplo, mas fazer por você ele nunca poderá fazer. Dê ao seu pastor um excelente presente. Cresça na sua caminhada cristã. Torne isso visível a ele e ao mundo lá fora que te observa. Dê ao nosso pastor um excelente presente. Cresça na caminhada cristã. Isso vai ser muito melhor do que qualquer terno, gravata, sapato, TV de 75 polegadas com cadeira de massagem. Maior do que qualquer outra coisa é o reconhecimento, o amor, o carinho e o crescimento espiritual mediante Cristo. Amém?